Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai explicar um pouquinho mais sobre a reforma da Previdência, porque as leis são alteradas de forma frequente, principalmente com a vigência da reforma da Previdência desde 13/11/2019. Para deixar você informado e precavido, eu vou mostrar algumas mudanças na aposentadoria que ocorreram com a reforma. Que eu vejo todos os dias muitas pessoas que ainda estão com muitas dúvidas sobre a reforma. Bom, além disso, eu vou explicar um pouco sobre o direito adquirido para a aposentadoria e o que poderá acontecer com a sua aposentadoria desde que a lei previdenciária mudou. Bom, uma das grandes mudanças surgidas com a reforma da Previdência foi na aposentadoria por tempo de contribuição. Antes da reforma, ela era, de longe, uma das aposentadorias mais utilizadas, porque as pessoas precisavam ter somente homens 35 anos de tempo de contribuição e as mulheres 30 anos de tempo de contribuição. E o melhor de tudo, sem idade ou pontuação mínima. Então, além disso, o cálculo ele era muito bom para os contribuintes, pois era feita a média dos 80% maiores salários multiplicados pelo seu fator previdenciário. Bom, já adianto um pouco que eu vou falar, um dos objetivos da reforma foi a criação de uma idade mínima para todas as aposentadorias. Então, com isso, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi dividida, vamos dizer assim, em regras de transição, para quem estava perto de se aposentar. Outro fator que poderá prejudicar você é a nova regra de cálculo para os benefícios do INSS e os servidores públicos federais. Bom, quem já se aposentou ou ainda vai se aposentar após a reforma da Previdência teve ou terá o valor da aposentadoria feito com um novo cálculo, exceto se aquela pessoa possui o direito adquirido à aposentadoria nos moldes antigos. Bom, a reforma ela funciona da seguinte forma: média de todos os salários desde julho de 94 ou de quando você começou a contribuir, se foi depois dessa data. Dessa média, você receberá 60% mais 2% para o ano que exceder, no caso dos homens, 20 anos de tempo de contribuição e no caso das mulheres, 15 anos de tempo de contribuição. Os servidores públicos receberão dessa média 60% mais 2% ao ano que exceder 20 anos de tempo de contribuição para os homens e mulheres. Bom, a mudança ela foi drástica porque antigamente era feita a média dos seus 80% maiores salários e depois era aplicado o fator previdenciário ou uma alíquota. Isso é, dependendo do tipo de aposentadoria. Nesse caso, significa que os seus 20% salários mais baixos, aqueles de, por exemplo, o início da carreira, eles eram descartados. Agora, todas as suas contribuições são consideradas desde julho de 94. Ou se você começou a contribuir depois, foi a data que você começou a contribuir. Bom, vou dar um exemplo. José Maria tem 68 anos de idade, 25 anos de tempo de contribuição e quer se aposentar por idade. Então, a média de todos os seus salários foi de R$ 5.000. O cálculo do valor do benefício será o seguinte:
Porque no caso do José Maria, 60% mais 10%, porque são 2% vezes 5 anos, que excedem 20 anos de tempo de contribuição. Então, 60 mais 10%, 70%. 70% de 5 mil é 3.500, ou seja, José Maria receberá 3.500 de aposentadoria. Vamos a um outro exemplo. No caso da Clara, com 62 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição. A média de todos os seus salários foi de R$3.000. O cálculo do valor do benefício será da seguinte maneira no caso da Clara. 60% mais 20%, que é 2% vezes 10 anos, 10%, que excedem os 15 anos de tempo de contribuição. Então, 60 mais 20%, 80%. 80% de 3.000, 2.040. Ou seja, a Clara receberá 2.040 de aposentadoria. Agora, a gente tem necessidade de uma idade mínima para quase todas as regras. Então, como eu falei há pouco, antes da reforma, não existia uma idade mínima para se aposentar no Brasil. Alguns clientes, no escritório chegavam a se aposentar com 43 anos por possuírem tempo de atividade rural e tempo de atividade especial. Contudo, a reforma da Previdência, ela estabeleceu a fixação de uma idade ou uma pontuação mínima para quase todas as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. E para a aposentadoria especial, que benefícios que só tinham requisito do tempo de contribuição, então, ou tempo de atividade especial. E além disso, aumentaram a idade mínima das mulheres, na aposentadoria por idade, que agora é chamada de aposentadoria programada. Então, antigamente, a mulher se aposentava com 60 anos de idade, agora com 62. E isso prejudica todos os trabalhadores brasileiros, essa reforma, mas especialmente quem começou a trabalhar muito cedo e quem possui tempo de atividade rural ou tempo de atividade especial. Também levanta uma incerteza sobre o futuro da aposentadoria especial no Brasil, pois será difícil se aposentar nessa modalidade com a inclusão de uma idade e uma pontuação mínima. Agora, o tempo de contribuição é maior para a pessoa se aposentar. Além da idade mínima, o tempo mínimo de contribuição também mudou, ou seja, está mais difícil se aposentar. Então, o tempo de contribuição mínimo da aposentadoria programada, dos homens, de 15 passou para 20. Então, esse aumento só é direcionado para os homens que começaram a contribuir para o INSS a partir da reforma da Previdência, 13/11/2019. Os mais prejudicados serão os segurados que trabalhavam informalmente, sem recolhimento para o INSS durante boa parte de suas vidas e não possuem muito tempo de contribuição. Então, muitas pessoas podem nunca conseguir se aposentar devido a essa mudança. Então, foram criados pedágios para quem estava próximo de se aposentar. Em novembro de 2019. O pedágio, além dele ser um ponto muito importante, interessa para quem falta pouco tempo para se aposentar. Então, existem 2 pedágios. Um meio termo, entre como funcionava a aposentadoria antigamente e a nova regra. Então, a nova regra da aposentadoria por tempo de contribuição, que tem o pedágio como requisito. Então, a reforma da Previdência, ela trouxe 2 opções de pedágio, a de 50% e a de 100%. O pedágio de 50% ele é direcionado para quem faltava menos de 2 anos
para se aposentar na hora em que a reforma entrou em vigor, 13/11/2019, ou seja, estava para se aposentar antes da reforma entrar em vigor. Para ter direito à regra do pedágio de 50%, você precisará, no caso dos homens, no mínimo 33 anos de contribuição até a vigência da reforma, 13/11/2019. Né? Que aí tem que ter 35 anos de contribuição, cumprir um período adicional correspondente a 50% do tempo, que na data de entrada em vigor da reforma faltaria para atingir 35 anos de contribuição. Então, no caso das mulheres, no mínimo 28 anos de contribuição até a vigência da reforma, 13/11/2019, cumprir um pedágio adicional correspondente a 50% do tempo que na data de entrada em vigor da reforma faltava para atingir o quê? Os 30 anos de contribuição. Então, exemplo, o Renan tinha 33 anos de tempo de contribuição, até que veio a reforma em 13/11/2019. Nesse caso, o Renan precisaria cumprir 2 anos que faltavam, mais 50% desse tempo para poder se aposentar nessa regra de transição, ou seja, 2 anos mais 1 ano de pedágio, totalizando 3 anos para a aposentadoria de Renan. Então, isso significa que ele reuniu os requisitos para se aposentar a partir de novembro de 2022. Já o pedágio de 100% se aplica tanto a contribuintes do INSS quanto servidores públicos que podem utilizar essa regra de transição. Então, para ter direito à regra do pedágio de 100%, é necessário, no caso dos homens, 60 anos de idade, 35 anos de tempo de contribuição e cumprir o período adicional correspondente a 100% do tempo que na data de entrada em vigor da reforma da Previdência faltava para atingir o tempo mínimo de contribuição de 35 anos. Já para as mulheres, os requisitos para ter acesso ao pedágio de 100% são 57 anos de idade, mais 30 anos de tempo de contribuição e cumprir o período adicional correspondente a 100% do tempo que na data de entrada em vigor da reforma faltava para atingir o tempo mínimo de contribuição de 30 anos. Então, o exemplo de Lourdes, né, que possuía 27 anos de tempo de contribuição até a vigência da reforma, 13/11/2019. Se ela optar por essa regra de transição, ela deverá cumprir 3 anos de tempo de contribuição, que já faltava, mais 100% desse tempo, para conseguir se aposentar pelo pedágio de 100%, ou seja, 3 anos mais 3 anos de pedágio, totalizando 6 anos, para Lourdes conseguir sua aposentadoria. Isso é, Lourdes, ela terá seu benefício somente em novembro de 2025. Como é que fica o meu direito adquirido? Bom, eu quero que você entenda hoje, de uma vez por todas, a diferença entre direito adquirido e expectativa de direito. Veja qual é o seu caso. A expectativa de direito, quando você está perto de se aposentar, mas ainda não tem todos os requisitos, falta idade, tempo de contribuição ou carência. Então, você tem uma expectativa de direito. Se a lei mudar, não haverá mais nada que você possa fazer. Você vai ser atingido em cheio. O que normalmente acontece é que a própria lei, ela traz algumas regras para não ser totalmente injusto com aquela pessoa que está perto de se aposentar. Então, são as regras de transição. Ou seja, você não terá que cumprir exatamente a regra nova, mas possivelmente você será prejudicado, tá? Então, a gente vai dar um exemplo para facilitar o seu entendimento. Antes da reforma da Previdência de 2019, João, um trabalhador de 60 anos de idade, estava planejando sua aposentadoria com base nas regras antigas, tá? Então, ele esperava se aposentar aos 60 anos com 35 anos de contribuição. Bom, como faltavam 5 anos
para se aposentar, ele foi atingido em cheio pela reforma. Então, segundo as regras vigentes antes da reforma, ele tinha uma expectativa de que, ao completar essas condições, poderia se aposentar com um benefício calculado com base nos 80% maiores salários de contribuição. Veio a reforma, então a fórmula de cálculo do benefício foi alterada, passando a considerar a média de todos os salários de contribuição desde julho de 94, além de introduzir a necessidade de alcançar uma pontuação que soma idade e tempo de contribuição. Então, isso afetou a expectativa de direito de João, uma vez que as condições sobre as quais ele esperava se aposentar, elas foram modificadas. Então, embora João tivesse a expectativa de se aposentar com base nas regras anteriores, ele não tinha ainda direito adquirido, porque não havia cumprido todos os requisitos, como atingir a idade de aposentadoria. Então, antes da reforma entrar em vigor, ele ainda não tinha essa idade. Assim, ele precisa ajustar os planos de acordo com as novas regras, que poderiam resultar em um benefício menor e ainda exigir mais tempo de trabalho para alcançar a pontuação necessária ou para que ele atinja uma outra regra da reforma. Bom, a reforma ela alterou a expectativa de direito de João, mas ela não violou um direito adquirido, já que as mudanças se aplicam antes dele atingir os requisitos completos sob o regime anterior. Então, ele agora precisa se adaptar às novas exigências para garantir a sua aposentadoria, tá? Agora eu vou explicar o direito adquirido. Quando você já possui todos os requisitos para se aposentar, idade, tempo de contribuição, carência, e escolhe por não se aposentar. Então, você tem direito adquirido a uma aposentadoria. Por mais que a lei mude, ainda assim você poderá pedir que a sua aposentadoria, ou seja, concedida pela lei antiga, porque antes da mudança da lei, você já tinha todos os requisitos preenchidos para se aposentar. Então, se você preencheu todos os requisitos para se aposentar com a reforma da Previdência e não se aposentou, por algum motivo pessoal, se preferiu esperar para ganhar mais, pode ficar tranquilo. Você tem direito adquirido à aposentadoria, tá? Vamos a um exemplo para facilitar a compreensão. Carlos, um engenheiro de 55 anos, completou 35 anos de tempo de contribuição ao INSS em 2018, antes da reforma da Previdência entrar em vigor. Segundo as regras antigas, o tempo de contribuição necessário para os homens, que pudessem se aposentar era justamente 35 anos, sem necessidade de uma idade mínima específica. Então, a reforma estabeleceu que, além do tempo de contribuição, os homens precisariam ter uma idade mínima de 65 anos para se aposentar. Além disso, o cálculo do benefício foi alterado para considerar a média de todos os salários de contribuição desde julho de 94, o que poderia reduzir o valor do benefício para muitos trabalhadores. Como Carlos já havia atingido as condições necessárias para a aposentadoria plena, conforme as regras anteriores, completando 35 anos de contribuição e mesmo abaixo da nova idade mínima estabelecida pela reforma, no momento em que ela entrou em vigor, então, nesse caso, Carlos tem direito adquirido para se aposentar com base nas regras antigas, ou seja, sem aplicação da média salarial que poderia reduzir o seu benefício e com base no tempo de contribuição, já que havia completado antes da reforma. Então, Carlos vai receber o benefício calculado com base nas regras anteriores à reforma. Então, seu benefício é calculado com base nas 80% maiores salários de contribuição, o que resulta em uma aposentadoria mais vantajosa do que seria
sob as novas regras. Então, ele pode se aposentar sem preocupações de que as mudanças na legislação afetem negativamente o montante do seu benefício. Então, esse é um exemplo que mostra como o direito adquirido funciona para salvaguardar o direito das pessoas que já haviam cumprido os requisitos para certos benefícios antes das mudanças na legislação. Então, ele protege os indivíduos de alterações legislativas que poderiam prejudicar as suas expectativas legítimas e planos de vida baseado nas leis vigentes à época em que ele cumprira os requisitos necessários. Bom, o que eu posso e o que eu devo fazer? O planejamento previdenciário, ele é essencial para todos os trabalhadores, independentemente da idade ou do estágio da carreira. O planejamento garante que você possa manter o seu padrão de vida na aposentadoria, mas também ele te protege contra imprevistos e ajuda você a realizar aspirações pessoais. Então, considerando a complexidade das leis e das opções disponíveis, muitas vezes é aconselhável você buscar a orientação de um advogado especialista em direito previdenciário, para elaborar um plano detalhado e personalizado. Porque quando você planeja antecipadamente, é possível você identificar estratégias para maximizar os benefícios recebidos e incluir o melhor momento para você começar a receber a aposentadoria, considerando fatores como expectativa de vida, saúde e necessidade de familiares. Então, o planejamento previdenciário, ele ajuda a entender as diferentes opções de aposentadoria disponíveis, como aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e outras modalidades especiais, como a aposentadoria rural, ou para a aposentadoria dos professores. Isso também inclui compreensão das regras de transição após as reformas previdenciárias, o que é crucial para você tomar decisões com base na legislação. Então, às vezes, para aquela pessoa não é melhor o pedágio de 50%. Às vezes, para aquela pessoa, ela já tinha direito ao pedágio de 50%, não de 100%, porque se ela tem uma idade, uma idade um pouco maior e um tempo de contribuição grande, você joga, e ela tinha direito ao pedágio de 50%, para ela vai ser mais benéfico, porque entra o fator previdenciário, quando a pessoa tem mais idade e mais tempo de contribuição, joga lá para cima a aposentadoria. Ao passo que o pedágio de 100% daria aposentadoria integral. Então, tudo isso é analisado quando a gente faz um levantamento. Ainda tem aquela ideia, 3 anos antes de me aposentar, eu começo a contribuir sobre o teto. Se você fizer isso, provavelmente você vai perder dinheiro. Porque se você contribui uma vida inteira com salário mínimo, não compensa o último ano, 2 anos, 3 anos, não vai fazer muita diferença. Então, para isso que serve o planejamento, para demonstrar para você se vale a pena ou não você contribuir dali para frente, que o planejamento engloba justamente isso. Demonstrar quanto que você se aposentaria daqui a alguns anos pelo teto, por exemplo, ou pelo mínimo, ou por 3 mil, 4 mil. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.